Bom dia, queridos. Que a graça e a paz de Cristo seja com você nesse dia maravilhoso. E nessa manhã eu quero compartilhar com você aqui uma palavra muito especial, muito poderosa aqui no nosso devocional, no nosso café com a palavra de Deus. Aqui em Hebreus capítulo 1, a partir do verso 1, o subtítulo fala aqui: Jesus Cristo, a perfeita revelação de Deus. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados, mas nestes últimos tempos, Ele nos falou por meio do seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o universo. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa e, depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu do lado direito de Deus, do Todo-Poderoso. Amém? Jesus Cristo é a perfeita revelação, queridos, do amor de Deus para as nossas vidas. Amém? E aqui no verso 1 diz assim o autor que antigamente, quando ele fala antigamente, ele está se referindo no Velho Testamento, na Antiga Aliança. Deus falou ao povo através dos seus profetas. Muitas vezes e de muitas maneiras, Deus falou ao povo através dos seus profetas. Nós podemos até observar que existem alguns livros no Velho Testamento que são chamados de profetas maiores e profetas menores, como Isaías, Jeremias, Ageu, Zacarias, Abacuque. São profetas, são livros que foram usados com o nome desses próprios profetas que existiam, que profetizaram o povo de Israel, certo? Também a gente vai observar que existem outros profetas que não tiveram livros em seu nome, porém também foram tremendamente usados por Deus no Velho Testamento. Um exemplo é Natã, profeta Natã, o profeta que viveu na época de Davi, quando Davi era rei de Israel. Foi um profeta que exortou Davi por causa do seu pecado. Então, os profetas eram instrumentos de Deus, eram porta-voz do Senhor. E a gente observa também que naquela época, quando algum rei, alguma pessoa precisava ouvir, precisasse receber alguma direção de Deus, eles iam diretamente com esse profeta. Então esse profeta era o próprio Deus sendo representado aqui na terra como um porta-voz mesmo, certo? E esses profetas foram usados tremendamente no Velho Testamento como esse canal entre o homem e Deus, como um canal de confirmação, como um canal de resposta, ok? Porém, no verso 2 ele diz o seguinte: mas nestes últimos tempos, que tempo é esse? É hoje, o tempo que nós vivemos, a nossa atualidade. No nosso tempo, Deus, falou por meio do seu Filho. Deus falou por meio do seu filho de que forma, queridos? Primeiro, quando Jesus Cristo veio até a terra, em forma de homem, certo? Ele abriu mão da sua glória e ele veio, certo, até a humanidade e morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos. Essa foi a forma também de Deus falar com a humanidade. Foi a forma que Deus utilizou para demonstrar o seu amor, para provar o seu amor para conosco, certo? Então ele, por meio do seu Filho, tá? Uma vez que o próprio Filho, como diz aqui no verso 3, ele era o brilho da glória de Deus e a perfeita semelhança do próprio Deus. Então, enquanto Jesus Cristo esteve aqui na terra, era o próprio Deus no meio do seu povo,
certo? Era o próprio Deus falando com o seu povo. Também existe uma outra forma que eu quero tratar com você aqui, de entender esse verso 2 aqui, que nesses últimos tempos Deus tem nos falado através do seu Filho, é através do nosso tempo sozinho com Deus, é através do nosso tempo de devocional, é através do nosso tempo de meditação na palavra. O próprio Jesus, o próprio Deus fala conosco quando nós nos colocamos à disposição dele, quando nós nos colocamos a sós com ele para buscá-lo de todo o coração. Ele fala conosco, ele tem falado conosco, querido. Ele quer falar em nosso espírito. O próprio Jesus deseja ter essa intimidade conosco. Ele quer falar diretamente ao teu coração. É claro que existem muitas formas do próprio Jesus falar conosco. Quando você vai no culto, quando você está no seu discipulado, quando você está no seu pequeno grupo de estudo. Existem várias formas de Deus falar, mas existe também uma forma direta. Hoje nós não precisamos mais de intermediador, como era no Antigo Testamento. Sabe? Hoje Deus quer que eu e você venhamos buscar diretamente da fonte, que é Jesus, a resposta, a palavra, a direção para nossas vidas. Amém, queridos? Isso me fez lembrar de um outro texto que está aqui em Mateus, e eu quero que você gostaria que você pudesse anotar também aí, em Mateus capítulo 16, amém? A partir do verso 18, que diz assim: Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias, ou algum outro profeta. Aí Jesus faz a pergunta agora para os próprios discípulos, porque até então Jesus estava querendo saber quem o povo diz que eu sou, quem eles estão dizendo que eu sou. E aqui a resposta foi dos discípulos: alguns estão dizendo que é João, Elias, Jeremias. Mas agora a pergunta é diretamente aos discípulos, àqueles que andavam, caminhavam, comeram, que conviviam com Jesus. E essa pergunta eu faço para mim e para você, tá bom? E vocês, quem dizem que eu sou? Essa pergunta parece ser uma pergunta muito simples, mas é uma pergunta muito profunda, queridos. Porque lá em Hebreus está falando que Deus, nesses últimos tempos, que é hoje, tem falado conosco através do seu Filho, do seu próprio Filho, através de Jesus Cristo. Não existem mais intermediadores. Deus, ele quer falar diretamente conosco. O Espírito Santo agora habita dentro de nós. E o próprio Jesus, antes de subir aos céus, ele falou: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. O próprio Jesus, ele está comigo, ele está contigo agora, nesse exato momento. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E a grande pergunta é: e vocês, quem dizem que eu sou? E a resposta, querido, não é uma resposta simples. Você é o Filho de Deus. Olha só o que Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Simão Pedro teve a revelação de quem era Jesus. Simão Pedro conheceu a Jesus, teve o entendimento, teve a revelação que Jesus não era qualquer pessoa,
não era apenas um profeta, mas ele era o próprio Filho de Deus, ele era o Messias, o Salvador, aquele que veio salvar a humanidade. E eu quero dizer algo para você muito profundo. A nossa resposta vai dizer qual o nível nosso de relacionamento com Jesus. A nossa resposta vai dizer qual o nível de relacionamento nosso com Jesus. Aqui Pedro, está dizendo algo profundo, algo revelador, porque ele já tinha experimentado e já tinha tido essa experiência verdadeira com Jesus. Mas aqui não diz qual era o pensamento, qual foi talvez a resposta dos outros discípulos. Sabe, queridos? A gente só conhece de fato uma pessoa quando a gente convive com essa pessoa. Você concorda comigo? Você que é pai, você que é mãe, você que é marido, esposa, você só conhece de fato quem é. Eu vou usar o exemplo aqui do cônjuge. Você só vai conhecer de fato quem é aquela pessoa que você casou depois que você tem um relacionamento, que você vive diariamente com aquela pessoa, convive. Você vai conhecer os hábitos, você vai conhecer os pensamentos, os desejos, você vai conhecer o caráter, a personalidade daquela pessoa quando você tem uma afinidade profunda com ela. E não é diferente, irmãos. Não é diferente com Deus, com Jesus. Nós só vamos saber de fato quem é Jesus quando nós convivermos, quando nós tivermos um relacionamento verdadeiro, um relacionamento genuíno. E isso pode acontecer de muitas formas. Através da leitura da palavra, você conhece a Deus, conhece as virtudes de Deus quando você lê a palavra. Se você não lê a palavra, se você não medita a palavra, como é que você vai dizer e responder para alguém quem é Jesus? Essa pergunta é uma pergunta forte, queridos. Como é que nós vamos falar quem é Jesus se nós realmente não temos uma profunda intimidade com Ele? Lá em João, capítulo 8, verso 24 ao verso 25, diz assim: por isso eu disse que vocês vão morrer. Isso aqui é Jesus falando aos fariseus. Por isso eu disse que vocês vão morrer sem perdão dos seus pecados. De fato, morrerão sem o perdão dos seus pecados se não crerem que eu sou quem sou. Se vocês não crerem que eu sou o próprio Filho de Deus, certo? Quem é você? Ele respondeu: desde o começo eu disse quem sou. Eles perguntaram, queridos. Aqui é diferente. Você vê que os fariseus, a multidão, pergunta quem é você para Jesus. E Jesus é obrigado a responder: desde o começo eu disse que eu sou. Ou seja, desde que eu me manifestei a vocês, desde que eu estou andando aqui, eu tenho dito quem eu sou, mas infelizmente vocês não entenderam quem eu sou. Essa é a diferença entre a multidão e os verdadeiros discípulos. A multidão hoje ainda está querendo saber quem é Jesus. E olha, queridos, eu vou dizer algo para você muito profundo. Quando eu falo da multidão, eu falo de cristãos. Cristãos que já entregaram a vida para Jesus, mas infelizmente ainda não tiveram revelação de quem é Jesus Cristo para eles. Não tiveram a revelação da glória, da presença, do poder, da intimidade, do verdadeiro relacionamento. São pessoas que conheceram Jesus, só deram o primeiro passo, só entregaram a sua vida a Jesus, mas não continuaram perseverando na busca do conhecimento de quem é Jesus. E todos nós, irmãos,
Todos nós estamos ainda nessa escola de conhecimento, de entendimento sobre o Rei dos Reis, sobre o Senhor. Todos nós precisamos todos os dias conhecer mais a Jesus, porque é uma fome que nunca deve acabar. Conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero saber quem é o Filho de Deus, eu quero experimentar na prática quem é Jesus Cristo. Amém, queridos? Esse é o nosso desafio, porque nos nossos tempos, Deus tem falado conosco através do seu Filho Jesus. Ele tem falado, Ele quer falar conosco através de seu Filho Jesus. E esse é o nosso grande desafio, queridos. É nós não sermos apenas ouvintes, é nós não sermos apenas participantes, não sermos apenas, como se diz aquele linguajar do futebol, olheiros. Quem são os olheiros? São aquelas pessoas que de longe estão só olhando, só tentando ser curioso. Mas Jesus nos desafia a mergulharmos nos seus rios, sabe, querido? Mergulharmos de forma profunda para conhecermos o verdadeiro amor, a largura, o comprimento do amor de Cristo. Todos os dias, em todo momento, é momento para nós buscarmos ao Senhor. Quer você esteja no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa, em todo momento. Esse é o nosso desafio, para que um dia nós possamos ouvir Márcio, João, Pedro, Maria, Beth: você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum modo, por nenhum ser humano, mas veio diretamente do Pai que está no céu. A nossa revelação vai vir diretamente dos céus. Deus quer trazer revelação sobre nossas vidas, revelação de quem é Jesus Cristo. Amém, queridos? Eu quero deixar então esse devocional para você nesse dia. Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida. E você pode continuar se aprofundando nesses versículos aí, porque eu sei que Deus vai ministrar muito mais na sua vida, para a glória dele. Amém, queridos? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Um forte abraço. Até o próximo Café com a Palavra de Deus.